Agora abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Amém? Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 3. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mateus 24, versículo de número 3, em que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, porque ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 32, do mesmo capítulo ainda. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Glória a Deus. Queridos, interessante, Jesus ele estava reunido com seus discípulos no Monte das Oliveiras, quando um deles, curioso, perguntou ao mestre: Mestre, que sinal haverá da tua vinda? E quando é que sucederá o fim do mundo? E Jesus começou a dizer a eles o sermão, conhecido como o sermão escatológico de Mateus, capítulo 24. Jesus começou a falar coisas interessantes aqui. Uma delas é que surgiriam falsos mestres, falsos cristos que viriam em seu nome. Só que Jesus narrou fatos interessantes aqui, em que o templo de Israel ele se tornaria totalmente pó, ele seria totalmente destruído. Os discípulos, sem compreender isso, não imaginavam que o templo seria totalmente devastado, destruído, literalmente. Porque Jesus disse: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada deste templo. Os discípulos, talvez pensando consigo mesmo, diziam: esse mestre deve estar louco. Um templo bem construído, todo bem projetado, todo no ouro, suas bases bem fundamentadas, um alicerce bem profundo, ser derrubado. O mestre deve estar falando besteira. Porém, no ano 70, por Tito, o templo foi totalmente devastado, destruído, não ficou pedra sobre pedra que não fosse retirado. O templo era coberto de ouro, portas de ouro, pedras de ouro. Havia utensílios de ouro puro, acredito que o ouro mais alto, 24, peças riquíssimas, peças de ouro que eles levaram, não ficou nada, literalmente nada, como Jesus havia predito. Aí vem a interrogação: mas qual o sentido do templo ser destruído? Qual o sentido de Jerusalém ser devastada? Jerusalém é o relógio escatológico das profecias do futuro. Toda a profecia do fim aponta para Israel. Israel é o relógio de tudo, é o centro de tudo. E Jesus fez algumas comparações interessantes aqui no versículo em que lemos, quando Jesus disse: olhai para a figueira. Quando está próximo o verão, ela vai brotar flores, ela vai amadurecer os seus frutos, ela vai estar totalmente linda, perfeita. E Jesus disse aos seus discípulos: veis também os sinais. Quando essas coisas começarem a acontecer em Jerusalém, sabei que estou às portas, que estou prestes a voltar para buscar a minha igreja. Porque era acerca disso que Jesus estava conversando com os seus discípulos. Era algo futuro, não era algo para o momento, era algo futuro que aconteceria. E algo interessante acontece. Jerusalém lá atrás, diversas vezes sofreu expulsões ou diásporas, conhecemos na teologia como diáspora, foi expulso da sua terra. A primeira expulsão de Jerusalém foi em 722 pelo Império Assírio.
foi uma das principais expulsões que o povo saiu como escravos, fugidos da sua terra. A segunda expulsão foi a expulsão por Babilônia em 523, por Nabucodonosor, onde eles ficaram 70 anos presos em Babilônia. Todos conhecem essa parte da história. O rei Nabucodonosor devastou Jerusalém, levou muitas pessoas como escravos. Foi nessa diáspora que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram juntos para a Babilônia. E depois de um tempo eles retornaram novamente para a sua terra. Quando eles estavam lá em Babilônia, Salmos capítulo 125 diz que eles sonhavam em voltar para casa. Era um sonho voltar para Jerusalém novamente, voltar para a sua pátria, a sua terra que manava leite e mel. Era um sonho para Israel isso. E eles retornaram. E eles voltaram para casa. Porém, no ano 70, aconteceu que eles já estavam em casa. E Jesus disse que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado. O templo foi destruído no ano 70 por Tito. E eles mais uma vez tiveram que sair da sua terra e foi para longe. Depois voltaram novamente. E no ano 135, foram literalmente expulsos da sua terra novamente. Israel, ele se espalhou por todos os países vizinhos, Europa, norte da África, Oriente Médio e diversas outras partes do mundo. Os judeus se espalharam. Só que percebam, tudo isso, a profecia bíblica, ele estava alinhada e sintonizada para que o que Jesus disse se cumprisse exatamente no tempo certo. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 ao 28 diz que Deus usou o profeta e disse: um dia o meu povo retornaria para a sua terra. Um dia eles retornarão para a pátria e ninguém mais os tirará de lá, porque será um povo que governará para sempre, terá um rei sobre ti, e eles retornarão para casa. Este era também um sinal profético de que Israel, ele estava continuando no centro da profecia bíblica. Daqui a pouquinho você vai entender, estou fazendo essa introdução para que você compreenda essas palavras que Jesus disse aqui. E no ano de 1948, isso é um pouquinho de história, a ONU, com apoio dos Estados Unidos, votou para que Israel retornasse para onde? Para a sua pátria amada, para a sua terra, e fosse constituído Estado. E foi exatamente aí onde Israel está hoje. O Estado de Israel, oficialmente em 14 de maio de 1948, foi oficializado como um Estado laico, um Estado reconhecido pela ONU e um Estado em que ninguém mais poderia tirar eles, porque aquela terra era deles por herança, porque eles eram descendentes de Israel, de Abraão. E talvez você pergunte, mas por que de tantos conflitos? Palestinos e judeus. Por que isso? Ambos são filhos de Abraão. Só que vocês vão perceber que Abraão fez uma coisinha que não era para ter feito lá atrás. Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma descendência numerosa como a areia do mar, incontável como as estrelas do céu. Só que pense na perspectiva humana. Sara era estéril. Abraão era velho. Duas coisas que não combinavam na velhice, para ter filho, e uma mulher estéril. Não combinava. Então Sara pensou consigo mesmo: meu esposo está velho, ele vai ficar mais velho ainda, porque eu não poderei gerar. Ela não estava confiando. Então ela entregou a sua serva, aquela que cuidava da sua casa, entregou para Abraão e disse: se deite com ela e gere um filho, esse será o seu herdeiro, esse será o descendente, esse será a promessa de Deus. Só que não era essa a promessa de Deus. Quando Deus promete algo, ele faz completo, perfeito, e na hora dele não é incompleto. Só que houve uma precipitação da parte de Abraão e de Sara, ambos chegaram em um acordo. E Abraão, então ele coabitou com Sara, com Agar. Agar gerou um filho chamado Ismael. Ismael já grandinho, aí vem a promessa de Deus, ele abre a madre de Sarai, muda o nome dela de Sara para Sarai. Ela gera um filho, ambos crescem,
e ambos se tornam inimigos, porque no ano 70, quando Israel foi levado cativo, quem ficou lá? Os palestinos. No ano 7 depois de Cristo. No ano 11 depois de Cristo, quando os judeus voltaram para reivindicar sua terra, quem estavam lá? Palestinos. Perceba que ambos eram filhos de Abraão. Ambos eram filhos do mesmo pai, só não era da mesma mãe, mas tinha o mesmo sangue. Aí vocês percebem agora um cenário de guerra histórica, uma guerra que não se finda. Hamas, Houthis, quantos homens aí, iranianos, tantas pessoas que tentam destruir Israel, mas ambos são filhos do mesmo pai. É uma guerra de sangue, uma guerra familiar, só que está dentro das profecias bíblicas. Tudo isso faz parte do relógio escatológico de Deus, porque é uma guerra histórica que somente o anticristo, quando ele vier, ele fará um acordo de paz. Pode tentar Donald Trump fazer um acordo, pode tentar qualquer outro presidente, não dará certo, porque somente o anticristo conseguirá fazer esse acordo de paz. Mas o que eu quero entrar aqui nesta noite? Eu quero te trazer à memória que Jesus ele vai voltar. Eu quero te trazer à memória que essa promessa ela continua de pé. E se você perceber o cenário global do mundo, você vai perceber que estamos caminhando para o fim. Que estamos caminhando para tempos difíceis em que nós precisamos nos despertar, como a Bíblia diz: despertai, ó vós que dormem, despertai todo o sono profundo. Quantas pessoas estão dormindo, adormecidas, e têm se esquecido das promessas de Deus? Querido, este mundo tem cegado a mentalidade de muitas pessoas, tem perdido o principal foco, que não é estar aqui. As pessoas têm se acostumado, as pessoas têm se acomodado aqui, se esqueceram que nós estamos aqui de passagem, vamos para um reino que não é daqui, vamos para um reino eterno, que é o paraíso, onde Jesus nos prometeu, mas para isso precisamos nos santificar e nos atentarmos à figueira, porque os sinais, eles estão cumpridos diante dos nossos olhos. Está acontecendo diante de nós. O que te falta para que você venha perceber isso? O mundo não está nada normal. Você pode perceber cenários de guerras totalmente diferentes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Muitos países em conflitos. Diariamente você liga a televisão ou o rádio, você vai ouvir falar de conflitos, de guerras. Você vai ouvir falar de guerras comerciais e tantas coisas, mas o Brasil está incluso nisso. O Brasil está incluso em uma guerra comercial também. Isso é normal? Isso não é normal. Olhe isso com os olhos espirituais. Olhe isso com os olhos espirituais, compreendendo que as profecias elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Perceba o que Jesus vai dizer aqui em Mateus capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Ouvimos isso com frequência. Você pode perceber Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, Irã, China, Taiwan em conflitos e muitos outros conflitos se espalhando pelo mundo afora. O Oriente Médio está prestes a explodir de tanta guerra. Você olha o território de Gaza, tantas pessoas ali sucumbindo no meio da guerra, crianças passando fome, pessoas caminhando sem destino, sem saber para onde vai, tudo isso, sinais escatológicos. Queridos, acorde do teu sono, desperte, porque Jesus Cristo, Ele está voltando. Muito em breve a igreja será arrebatada e precisamos ter consciência disso. Mas para sermos arrebatados, precisamos nos santificarmos. Nos atentarmos aos sinais, despertarmos para isso. Pessoas não têm mais dito isso porque estão acostumados aqui. O evangelho light, o evangelho coach, o evangelho de que você vai ser próspero, que você vai ter felicidade, você vai ter só paz aqui. Não que você ser próspero seja pecado, você ter paz aqui seja pecado, que você ser feliz aqui seja pecado, nada disso é pecado. Só que a igreja ela está caminhando totalmente na contramão do que a Bíblia diz, que a palavra diz. As pessoas não têm mais buscado, pastor, com intensidade. As pessoas não têm mais se desprendido desse mundo mau, desse mundo cruel, desse mundo perverso. Perceba que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus prometeu buscar uma igreja santa,
um povo zeloso, fiel e de boas obras. Mas muitas pessoas não têm tido prazer nem de estar nos cultos, nem de estar nas reuniões de oração, nem de estar nas reuniões de ensinamento da palavra de Deus, onde aprendemos de Jesus a cada dia. Queridos, se nós não temos prazer de estar num culto que custa 1 hora, 2 horas, 1h30, como queremos estar uma eternidade inteira do lado de Deus, se não queremos passar 1 hora ou 2 horas com prazer em um culto e queremos passar uma eternidade com o Pai? Como? Se não amamos estar em um culto, como vamos amar a gloriosa presença do Rei da Glória? Como queremos passar uma eternidade adorando a Deus se não amamos estar em um culto? Se não desejamos estar aqui e rasgar o nosso coração e nos derramarmos como água diante do altar do Senhor, chorar, lamentar, clamar pelo perdão, clamar por socorro, por misericórdia, como queremos estar lá se não desejamos isso? Se não nos quebrantamos de corpo, alma e espírito, se não desejamos a presença dele em um culto, como queremos a eternidade? A eternidade é para aqueles que amam a santa e gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. É para aqueles que aguardam com esperança o grande dia, o retorno do Senhor. Aqueles que amam a vida de Cristo muito mais do que as vossas vidas, muito mais do que as suas conquistas. Aquele que ama a vida de Cristo muito mais do que a sua própria vida e a sua própria família. É incrível quando se pergunta a crentes: quer ser salvo? Quero, mas não quero morrer agora não. Eu digo isso com toda a convicção de alma. Minha esposa sabe disso, ela me xinga. Às vezes eu falo: se fosse para mim morrer também, eu morreria agora. Eu não tenho medo, irmãos. Eu estou falando isso sem hipocrisia. Não é porque eu vejo o pastor falando que eu já dizia isso há muito tempo. Eu tenho compreendido que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu não tenho convicção, se eu não tenho as minhas convicções em Cristo, quem terá por mim? Se eu não estou pronto para morrer por Cristo, quem é que vai estar? Querido, se eu não tenho a certeza disso, como é que eu vou ter certeza de que Jesus disse lá no Calvário: Tetelestai, foi paga a sua sentença? Como? Ele disse: eu venci. Do mundo tereis aflições, mas eu venci. Querido, isso é convicção sincera do que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é você ter compreensão que se você morrer agora, a sua partida é direta para o paraíso, onde Jesus disse àquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas é necessário um arrependimento genuíno, sincero e puro. É necessário sermos honestos, como aquele ladrão que disse: Senhor, estamos aqui porque merecemos isso. Estamos aqui porque nós falhamos. O Senhor, pelo contrário, o Senhor nada fez para estar aqui. E ele clamou o perdão, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Querido, as trombetas soarão. E os nossos ouvidos devem estar apurados para ouvir o soar da trombeta. Que ao ressoar da trombeta você possa ouvir e ouvir o Senhor dizer o teu nome. Que o Senhor possa chamar pelo teu nome e você estar com o ouvido afinado para compreender. E você ser elevado nas nuvens, nas alturas, e encontrar o Senhor dos exércitos. Querido, juntamente com a igreja que já morreu em Cristo, ressuscitada, sendo elevada e dizendo: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Queridos, isso vai ser glorioso, poderoso. Eu aguardo ansiosamente a vinda do meu Senhor. Assim como Paulo aguardava isso, ele não teve essa graça de ver. Mas eu tenho certeza que eu poderei ver. Mas se eu não ver, se eu morrer em Cristo, eu sei que eu serei ressuscitado e verei o meu Senhor. Mas para isso temos que ter uma convicção plena em Cristo Jesus. Existe um livro muito famoso na Bíblia chamado Livro da Vida. Mas também existe na Bíblia outros livros chamados Livro das Obras e o Livro Memorial. O livro memorial vai estar toda a nossa vida lá. O livro das obras vai estar toda
a nossa vida. E o livro da vida, muito mais importante, vai estar lá o nosso nome. Quando você abrir esses livros, vocês percebem isso em Apocalipse, abriu esses livros, e abriu outros livros, e abriu o livro da vida. O livro da vida é o livro mais importante que vai ser aberto. Agora você imagina diante do Cordeiro Santo, Imaculado de Deus, ele abrindo o livro e falando, Cristiano, Armando, Jailson, vai falando seu nome aí, começa a imaginar Cristo te chamando, fecha os seus olhos e começa a imaginar isso. Cristo abrindo aquele grande livro, chamando o teu nome, dizendo, meu filho, entre para o reino eterno. Meu filho, entre para esse reino que vos está preparado antes mesmo da fundação do mundo, porque foi conquistado com alto preço, preço do sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, a quem Ele mesmo, o próprio Deus, entregou por amor a você, por amor a mim. Foi pago um preço muito caro, queridos, não desperdice essa graça que foi manifestada a você, a graça da salvação, da vida eterna. Vida eterna não se compra com ouro, não se compra com popularidade, não se compra com contatos políticos, não. Se compra com o sangue de Jesus Cristo do Calvário. Você pode dizer, bendito seja o nome do Senhor, Maranata, hora vem. Senhor Jesus, Ele virá, queridos. Ele virá, a qualquer momento Ele virá. A pergunta que soa é, você está pronto? Você pode não ser arrebatado agora, mas se ao findar do culto, você der o seu último suspiro, você está pronto? Ou você vai estar como aquele louco que Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Para quem você tem vivido? Que evangelho você tem vivido? O que você tem vindo fazer nos cultos? Qual é a sua verdadeira devoção? A quem você tem cultuado? Qual tem sido as suas prioridades? Qual tem sido a sua vivência diária? Não é simplesmente só nos cultos, lá fora também. Para quem você tem vivido? Para quem que você tem transpirado? Para quem que você tem dedicado a sua vida diariamente? Para quem? Se você, querido, não tiver tempo para Deus, perca de tempo. Precisamos ter tempo com Deus, não somente dentro da igreja. Precisamos ter tempo com Deus onde estivermos, porque, queridos, precisamos aprender a amar o Senhor. Precisamos disso. Perceba, olha só. Terá fome, pestes e terremotos em vários lugares, Mateus 24, 7. As mudanças climáticas são sinais de que a terra geme. Perceba em Romanos capítulo, se puder pôr na tela aqui, por favor, querido. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Estamos vivendo um período de dores de parto. Quando uma mulher está grávida e está prestes do bebê nascer, ela tem aquelas contrações, aquelas dores. A igreja ela está vivendo exatamente este momento de contrações, de dores para dar à luz. E o que é isso? Sinais proféticos da vinda de Cristo. E dois sinais que você tem que perceber, que está em evidência. O primeiro deles é o amor se esfriando. Jesus já disse isso, por aumentar a iniquidade, Mateus 24, 13. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Versículo 14. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Esse é o primeiro sinal, o esfriamento do amor, devido ao aumento da iniquidade. Devido ao aumento de muitos falsos profetas, de muitas pessoas usando de má fé com a palavra de Deus, muitos charlatões. E a outra evidência é apostasia em massas, pessoas abandonando a fé literalmente. E quando se há um abandono de fé, há uma defesa de ideologias anticristãs.
Quantas ideologias temos percebido aí, anticristãs, ideologias que nada tem a ver com Deus, que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho, e muitos cristãos têm se inclinado diante de ideologias profanas, ideologias que não glorificam a Cristo, implantando coisas dentro da igreja que nada glorificam a Deus, púlpitos profanos, falsas mensagens, falso evangelho, falsos profetas, lobos enganadores, vestidos de ovelhas, mas no fundo são ovelhas, enganando as pessoas, conduzindo à perdição. E quando eu vejo isso, eu me lembro que Jesus disse que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que entram por ela, mas espaçoso é o caminho, aleluia, largue a porta e muitos há que entram por ela. Você pode perceber que a porta larga, multidões entram por ela, porque é atrativo, porque é doce. É o evangelho adocicado, o evangelho doce, suave, o evangelho sem cruz, ou quando a cruz é cortada, porque facilita esse evangelho. Mas o evangelho de Cristo é porta estreita, é cruz para você carregar, é renúncia para você renunciar, é você orar, é você consagrar, é você amar o querido Jesus Cristo que morreu no Calvário. Lembre-se que quem morreu por você não foi os falsos profetas, lembre-se que quem morreu por você foi Jesus Cristo, e a Ele que você deve reverência, honra, glórias e louvores, é simplesmente a Ele, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Devemos glória e honra e louvores somente para Ele. Não perca a essência não, meu irmão. Não perca o foco, se lembre da maior expressão de amor foi lá na cruz. Quando você vê alguém tentar te desvirtuar do caminho verdadeiro, você pense consigo mesmo: não foi ele que morreu por mim, não foi nele que eu fui batizado, não foi nele que eu me converti em Cristo Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. Foi Jesus que, sendo Deus, se doou e se entregou por mim, foi Ele. Ele não deixe que ninguém vos engane. As Escrituras é o nosso manual de fé, a nossa única regra de fé e prática está dentro das Escrituras. Às vezes nós somos enganados por falta de interesse de buscar as informações coerentes, verdadeiras, genuínas, dentro das Escrituras. Jesus mesmo disse: errais não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E o próprio Jesus nos aconselha dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muitas das vezes perecemos porque não temos sede no pote, não temos sede na fonte. A fonte de vida está aqui na sua mão. Quando você carrega a sua Bíblia, não deixe ela empoeirada, abra na sua casa, medite, busque discernimento, busque orientação, porque está aqui. A vida eterna, o manual de vida eterna está em tuas mãos. E muitas das vezes damos passos largos à perdição porque deixamos ele assim, dentro de casa. E somos conduzidos por pessoas que a interpretam da forma que querem, da maneira que querem, e muitas das vezes nos ensinando errado aquilo a que deveria ser ensinado com fidelidade, com coerência e glorificando a Cristo. Que voltamos à verdadeira essência do Evangelho. Não perca essa essência, porque só vai para o céu, querido, aquele que está diante da porta estreita. Só vai para o céu aquele que anda no corredorzinho estreito. A porta larga vai te conduzir à perdição e vai te levar para longe de Deus. Na porta larga você pode fechar os olhos neste mundo e abrir no outro mundo. Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez. Perceba, uma única vez. Vindo após isso o juízo de Deus. O juízo de Deus é sem misericórdia. A misericórdia você tem agora. A graça você tem agora. Não desperdice a graça de Deus. Não desperdice a abundante graça que te é ofertada hoje. Queridos, amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode abrir os olhos do outro lado e falar: o que eu fiz da minha vida? Que evangelho mentiroso eu vivi?
Por que eu vivi uma vida de enganação, enganando as pessoas da igreja, mas não enganando aquele que tem 7 olhos, como chama de fogo? Eu posso enganar qualquer pessoa, eu posso estar pregando aqui, mas omitindo muitas verdades, mas eu não posso enganar aquele que tudo vê. Eu posso fingir ser alguma coisa, mas para ele eu não posso fingir nada, porque ele pode me fulminar aqui agora se ele quiser, porque ele é o Todo-Poderoso, ele tem poder para isso. Então que venhamos ter consciência de que o evangelho não é brincadeira. Eu me lembro quando eu ouço aquele sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um sermão de 300 anos, que ecoa com poder até hoje, porque ele pregou uma palavra verdadeira. Um sermão genuíno, ele pode ecoar para a eternidade, pode conduzir pessoas para a vida eterna. O sermão de Jonathan Edwards, pregado em 700, pelas pessoas que ouviam aquele sermão, tremiam de apavoro e arrependimento, e os seus corações queimavam de arrependimento, pedindo: Edwards, pare com isso. Edwards, pare de expor o nosso pecado, pare de expor, porque a nossa consciência não pode suportar o que está sendo pregado aí. O evangelho, ele mexe com as nossas estruturas, ele nos confronta. O evangelho que não nos confronta não é um evangelho de salvação, de renúncia, de conversão, não é. O evangelho, ele deve mexer com as nossas estruturas e devemos sair de um culto reflexivo se a nossa mentalidade tem sido uma mentalidade de cristão, se o evangelho que estamos ouvindo é genuíno, se a palavra pregada é verdadeira e se eu de fato estou vivendo o verdadeiro evangelho ou não. Temos que sair daqui reflexivos acerca disso. O evangelho tem que nos confrontar e nos fazer refletir acerca disso. O que há em mim e precisa ser melhorado, que precisa ser mudado. Queridos, temos que fazer auto-reflexões a cada dia. Autoanálises. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, Paulo vai dizer aos coríntios: examine-se o homem a si mesmo, para que não sejais condenados juntamente com o mundo. Perceba que Paulo está dizendo: examine-se a si mesmo, para que não sejais condenados com o mundo. O autoexaminar é você colocar na balança todas as suas obras, toda a sua vida de cristão, e você analisar ponto a ponto. Isso tem que ser retirado, isso pode ser deixado, isso tem que sair, eu tenho que me arrepender disso, eu tenho que parar de fazer aquilo. Mas não estamos ouvindo mais isso. Estamos ouvindo que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar um emprego bom, que você vai ter uma boa faculdade, que você vai para Harvard, que você vai para os Estados Unidos, que você vai viajar de avião. Nada contra isso, mas isso não é o foco do evangelho. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. É bênção ter prosperidade, é bênção ter coisas materiais, mas isso não é o foco do evangelho. O evangelho verdadeiro é você perder aqui para ganhar lá, é você dizer não às portas largas aqui para você ser glorificado lá. Paulo abriu mão de tudo isso, queridos. Paulo, ele tinha tudo para ser um coach, para ser um empresário, um palestrante, mas Paulo diz: tudo que